Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o presente simples em inglês. Como é a construção do presente simples e para que é usado? Então, você não pode errar a construção da estrutura gramatical, ok? É a primeira coisa que você deve aprender, tá bem? Então vamos lá. Você usa o do, que é um verbo auxiliar, não tem tradução. Você usa o do no início da frase para fazer uma pergunta, ok? Você coloca o sujeito e o verbo. Então, você coloca o do, que é o verbo que indica que você está fazendo uma pergunta no presente simples. Do you want to go? Você quer ir? Do you want to go? Então, você aprende vários verbos e é só trocar esses verbos. Então, você pode fazer várias formas, várias perguntas, usando essa mesma estrutura. Por isso, a estrutura é tão importante, ok? Lembre-se que na terceira pessoa, que é o he, she, it, você vai, em vez de falar o do, fala o das. Does she like? Does he like pizza? Does it go? Does it like? Does it stay? Isso fica does it stay, ok? Então, he, she, it, você coloca o does. E todas as outras pessoas, I, you, we, they, você vai colocar o do no começo da frase. Então, assim você faz pergunta. Sempre será essa estrutura, ok? Em frases negativas, você também usa o do. E logo em seguida coloca o not. I do not like pizza. I don't like pizza. I do not go. I don't go. I don't go to the beach. He, she, it does not. She does not go to the beach. She doesn't go to the beach. Então, você coloca o sujeito, o verbo auxiliar, que não tem tradução neste caso, e coloca o verbo principal, o not e depois o verbo principal. She does not want. Ela não quer. She does not want. Ela não quer. Será sempre essa estrutura, ok? Então, você é como se fosse uma fórmula. Você aprende essa estrutura para você fazer várias perguntas e falar em várias frases na negativa, ok? Você depois aprende os verbos principais, os verbos mais usados, como write, que é o verbo escrever, go é o verbo ir, study é o verbo estudar, drink é o verbo beber. I don't drink Coke. Eu não bebo Coca. I do not drink Coke. I don't drive. Eu não dirijo. Ok? Então, você pode fazer várias formas sabendo essa estrutura. Então, você sabe fazer uma pergunta, você sabe fazer uma frase na negativa, negando alguma coisa, agora uma frase na afirmativa. É só o sujeito, o verbo e depois o complemento. I go to work. Eu vou para o trabalho. I stay at home. Eu fico em casa. Então, você esquece o do. Esquece o do ou das. Não entra aqui nessa frase afirmativa. É bem simples a estrutura. Você simplesmente coloca o sujeito, o verbo e o complemento. Então, é assim que você faz uma estrutura com uma frase completa e expressa alguma coisa de forma afirmativa, de forma positiva, ok? I want popcorn. Eu quero pipoca. I want popcorn, ok? I work at home. Eu trabalho em casa, então é só o sujeito, o verbo e o complemento. Então é essa estrutura, gente, do presente simples, ok? Como é que você, em que situações você vai falar desta forma, você vai usar essa estrutura? Para sua rotina, coisas que você faz diariamente, ok? Onde você trabalha. I work in an English school. Eu trabalho numa escola de inglês. I work in an English school. Isso eu faço diariamente, todos os dias. Eu fiz isso no ano passado. Estou fazendo esse ano, provavelmente estarei fazendo o ano que vem. Então, a minha rotina é o meu cotidiano. Coisas que são verdades universais, coisas que acontecem sempre dessa forma.
você vai usar o verbo no presente simples. E o verbo no presente simples em inglês, nas frases afirmativas, você simplesmente fala o verbo como está ali, tá certo? Em português a gente conjuga de várias formas. Em inglês você apenas fala o verbo. I go, you go, we go, they go. Muda novamente para o he/she/it, que você coloca o S ou o ES, que é uma regrinha gramatical que nós iremos estudar. Mas é só lembrar que você coloca S ou ES. I go, she goes. She goes to work every day. Ela vai para o trabalho todos os dias. She goes to work every day. Ok? She goes to work every day. She stays at home at night. Ela fica em casa à noite. She stays at home at night. He stays at home at night. Todos os verbos que você aprender, como drive, dirigir, study, estudar, walk, caminhar, talk, falar, sing, cantar, você vai botar exatamente nessa estrutura que eu falei. I sing every day. Eu canto todos os dias. I talk to my family every day. Eu falo com minha família todos os dias.